Eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada pelo Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé para mediar e apresentar todos esses episódios lindos que a gente tem aprendido muito, que é o Santa Fé Cast, onde a gente traz especialistas, médicos, doutores, pessoas que estão interessadas na nossa qualidade de vida e tudo que orbita em torno de saúde. A saúde sempre foi relevante e, particularmente, nessa quase metade da terceira década do século XXI, ficou mais relevante ainda. E a gente tem muita coisa aliada, né? Muitas ferramentas, muitas tecnologias, muitos tratamentos, muitas novidades da ciência aliadas à saúde. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Mas antes, deixa eu só falar para você. Se você quer acompanhar os nossos Santa Fé Cast, nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos em todas as redes sociais da Santa Fé. Então é só você olhar lá, você compartilhar, se inscrever no nosso canal, curtir, enviar para todo mundo, porque para a gente isso é, de fato, um serviço e a gente quer, de algum modo, colaborar com você no cuidar da sua saúde. E hoje o nosso tema vai ser um tema que tem sido falado, mas ainda é pouco. A gente vai falar sobre menopausa. Melhor, a gente vai falar sobre um novo olhar para a menopausa. A gente vai abordar tantos assuntos interessantes que interessam não só a mulheres, mas a homens também. E a nossa convidada é a doutora Roberta, que está aqui nos nossos estúdios. Ela é médica formada pela Universidade de Pernambuco. Ela é ginecologista e obstetra pela Universidade Federal do Ceará. Ela morou 2 anos em São Paulo fazendo vários cursos e um deles é uroginecologia no Hospital Pérola Byton. Ela tem pós-graduação em endoscopia ginecológica. Ela fez cursos na parte de hormonologia, uma área, aliás, que ela atua desde 2018 e que nós vamos abordar aqui hoje no nosso Santa Fé Cast. Ela também ingressou numa área que é a ginecologia regenerativa. É claro que a gente vai falar sobre isso também. E hoje o público dela, naturalmente, com essa formação, com tantas qualificações, né, e especializações, são mulheres que estão em climatério ou na menopausa. É o antes, durante e depois da menopausa. E é claro, nós mulheres que buscamos exames de rotina, reposição hormonal, tem tanta coisa que a gente está buscando e que a medicina e médicos do nível da doutora Roberta podem, de fato, apresentar para a gente, nos auxiliar. A doutora Roberta também, ela é parte do corpo clínico médico do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Então, a gente está totalmente em casa. Queria super dar as boas-vindas, dizer que vai ser uma alegria a gente falar sobre esse tema tão importante que você já atua há bastante tempo, não é, doutora Roberta? Tem bastante tempo que eu venho trabalhando nessa área e é muito gratificante poder ver resultados positivos, vendo que as mulheres estão se redescobrindo, sim, né, e vivendo cada vez melhor com esse tipo de abordagem que a gente prioriza sempre o bem-estar da mulher. Por que você escolheu essa área, curiosidade? Então, a gente vai ingressando, né, no mercado e vai vendo as necessidades e você vai cada vez se apaixonando pelas coisas. E o que mais me encantou nessa parte foi eu poder mudar significativamente aquela mulher que já não achava que tinha mais perspectiva, porque a menopausa representava sim, o fim da vida, e ela se redescobrir. Como mudou, não é, doutora Roberta? A nossa visão, a nossa abordagem, o entendimento sobre uma fase igual a qualquer outra fase, natural, sim, mas que precisa de um cuidado maior. E às vezes até a menopausa era vista como se fosse o fim de uma fase, né? Não era visto assim como mais uma fase, tipo, chegou, é o fim. Mas assim, a gente tem uma nova percepção, novos tratamentos para enxergar a menopausa, inclusive como um novo começo para a mulher. Exatamente. De que forma? Essa é a forma que a gente tem que abordar. Então, por muito tempo, a gente, se você for lembrar, as mulheres tinham até vergonha de dizer que chegou a menopausa. Então, a menopausa, ela representava o fim da vida produtiva, da vida sexual, da vida emocional, né? Uhum. E hoje o entendimento e o foco passou a ver que, como nós temos mais perspectiva de vida, nós vivemos mais, e que a mulher vai passar metade da vida nessa fase natural, a gente precisa proporcionar um autocuidado e abordagens diferentes que antes a gente aprendeu, foi condicionada a achar que
era isso. É normal, aguente, aceite, não tem nada para fazer. Então, eu acho que mudou muito a nossa ótica, a nossa visão do cuidado, do segmento dessa fase da mulher. Existem novas formas de abordagens inovadoras, diferentes em relação, por exemplo, aos sintomas? Ah, sim, mudou muita coisa, né? Primeiro, o tipo de substância que a gente vem diretamente falando sobre a reposição hormonal, né? Então, mudou muito a forma de repor, as vias de repor, as possibilidades medicamentosas. Abriu-se um leque de outras substâncias e que também vão sanar esses efeitos colaterais. E hoje nós temos outras abordagens que incluem tecnologias para suavizar os efeitos da menopausa e também substâncias que a gente chama de drug delivery também para suavizar alguns efeitos da menopausa. Quais são os equívocos mais comuns que a gente precisa enfrentar ainda hoje? Ainda hoje, então, por uma questão de tabu, né, a gente carrega tabus e mitos sobre essa reposição hormonal. Então, em 2002, mais ou menos, teve um estudo, o WHI, que é bem conhecido. Esse estudo, que fazia avaliação de pacientes que faziam reposição hormonal, ele foi publicado e falou que a reposição hormonal aumentava o risco de doença cardiovascular e câncer. Então, nessa época, foi uma confusão, todo mundo que estava fazendo parou, então foi-se demonizado a reposição hormonal. Eu tive uma formação em que a gente não fazia reposição hormonal, porque a reposição hormonal trazia câncer. Até hoje tem pouca informação sobre isso. Ainda temos esses tabus. Faz ou não faz? De que forma? O que tem de novo no mercado? Né? E eu também acho que, como tudo ficou muito multidisciplinar no mundo, então, acaba que outros profissionais acham que podem, talvez, prescrever hormônios. Sim, eu desconfio que há uma confusão em relação a isso, não, doutora Alberto? Eu acho que as áreas médicas, as áreas da saúde, elas estão um pouco confluentes, estão meio confusas, né? Tudo se misturando ou entrando no do outro. De certo ponto, a gente tem um lado negativo, mas também temos que olhar de outra forma. Né? Eu não posso, como ginecologista, olhar para a mulher e ver mama, útero, ovário e vagina. Eu tenho que olhar para a mulher como um todo. Ele é um sistema e eu tenho que entender que, por exemplo, o intestino que não funciona bem, ele vai repercutir no meu funcionamento da vagina. Né? O intestino que não funciona bem vai repercutir na parte cognitiva, mental, emocional da mulher. Então, tudo tem uma interligação. Agora, realmente, ao ponto de eu interferir numa área, prescrever, sem ter o importante é o teu manuseio. Eu tenho que saber acompanhar essa paciente, saber os efeitos possíveis do tratamento que eu estou propondo. Engraçado quando a gente fala, por exemplo, de geriatria, né? Os geriatras dizem que você deve começar a ir ao geriatra. É claro que essa é uma idade, em média, 25, 30 anos, porque é quando você tem que se preparar, e eu estou falando de prevenção. Aí eu fico pensando na menopausa, e o que você nos disse me leva a pensar na influência da alimentação e do estilo de vida, e também o que a gente pode fazer preventivamente para lidar com essa que é uma fase natural para toda mulher. Então, assim, o que a gente sabe hoje, com todos os artifícios novos? Que eu não preciso aguardar a menopausa chegar, conceituando. Menopausa é 1 ano de ausência menstrual, ou seja, é uma data em que eu vou ficar 1 ano sem sangrar e aí eu posso afirmar menopausa. Antes disso, pré-menopausa, climatério. Então, hoje a gente sabe que os tratamentos na fase do climatério, quando eu começo as oscilações hormonais, não vão bloquear o envelhecimento, não vão bloquear a chegada dessa fase, mas eu vou suavizar os efeitos que vão chegar e vou dar mais qualidade de vida para essa mulher. Sim. Então, eu fazer esse acompanhamento, tratar, se for necessário, repor hormônio, que for suplemento ou não, já ajuda nessa transição, além de alimentação saudável, isso para todo mundo, mas a gente tem que botar que a paciente da menopausa, por uma questão hormonal, ela vai ter mais resistência insulínica, então ela vai tender a ganhar peso com muita facilidade, ela vai perder músculo, ela vai perder osso. Então, quanto antes ela começa a fazer um equilíbrio de alimentação e uma atividade física regular,
ela vai passar por uma transição de uma fase bem mais tranquila, sem tanto efeito colateral. Agora, a idade ela vai variando de acordo Varia com o de estilo cada de um. vida, com mulher, com Isso, lugar. genética, tudo. com várias coisas. Então, quando a gente fala, ela precisa começar a se preparar, em média, a gente está falando de que idade? Geralmente, 40 anos. Então, ele já começa a ter declínio maior aos 40 anos. E o que levar em conta na hora de optar por uma reposição hormonal? Então, a gente tem Já que ela é tão polêmica, né? polêmica, né? Que, graças a Deus, vem caindo. Aí eu vou Sim. fazer uma observação. Existe um projeto dentro do SUS tentando fazer reposição hormonal para as mulheres. Isso é extremamente importante. É uma visão que muda. Então, eu estou entendendo que aquela mulher que na menopausa vai aumentar o risco de doença cardiovascular, Alzheimer, fratura, se ela for tratada, eu vou impactar no SUS. Então, isso é extremamente importante. Nossa, que inclusivo, né? De o SUS adotar isso. Isso. Então, assim, voltando à pergunta, né? O que ela tem que levar em conta na hora de optar por uma reposição hormonal? Então, assim, eu costumo dizer para a paciente que todas merecem fazer reposição hormonal. Nem todas vão poder fazer a reposição. Por quê, doutora? Porque aí é a hora que eu tenho que entrar com a minha avaliação ginecológica e ver as possibilidades de uma contraindicação. As contraindicações são mínimas, mas elas existem. Então, vai ter aquela paciente que não vai poder fazer a reposição hormonal e nem por isso é o fim da vida dela. Eu tenho outros artifícios em que eu vou suavizar os sintomas, vou controlar sintomas, tem outras abordagens. Então, é extremamente importante uma avaliação rigorosa para poder planejar se essa paciente precisa fazer reposição hormonal e o que deve ser feito de reposição hormonal. Isso sempre pensando que repor hormônio é a mínima dose necessária para equilíbrio orgânico. Porque tem gente, há vários tipos, né? Há comprimidos, há gel, comprimido, implante. Implante, polêmica nova. Nossa. Né? O que você pensa sobre o implante, aproveitando que você deu uma deixa? Eu sou fã. Agora, realmente, perdeu-se um pouco o eixo disso, porque muitas substâncias que não são hormonais e até hormonais, claro, foram desenvolvidas realmente sem ter, né, tempo de análise, e aí a gente tem mais de 10 tipos de implante aí no mercado. Tem cuidado quando eles estão ali, se tipo, alguém de repente prescreve ou diz para você fazer de dois, um para uma coisa, outro para outra. O implante não é ruim, tá? Isso, pronto, foi super legal, para as pessoas pensarem, né? O que foi suspenso agora foi a via implante, não é a substância de reposição hormonal. Para as pacientes não ficarem em pânico e largarem, não posso mais repor. Não, elas podem. No momento, a via subcutânea sobre implante é que não pode, mas a substância do implante pode. Sim. Tá? Então, eu acho que é super legal. As más práticas, como em qualquer profissão, vai acontecer, as más práticas acontecem, e aí eu acho que por isso está tendo essa fiscalização, que tem uma parte muito ruim para as pacientes que realmente precisam, mas eu acho que passado isso, eu acho que vai ser positivo para a gente poder melhorar a fiscalização e ter um uso cada vez mais criterioso. Essa história de chip de beleza, esquece. Não existe. Esquece, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é totalmente diferente. É resultado das suas atitudes. Sim. Comer bem, atividade física regular. Ninguém vai conseguir da noite pro dia só porque botou chip mágico. Não existe. Não dá para confundir. E a gente está falando de saúde, né? A gente está falando do que é inegociável. Saúde é inquestionável. Se eu conseguir a estética, a consequência dos meus atos. Né? E do ponto de vista da saúde, a gente falou um pouco sobre o físico, que a gente pode até aprofundar, sobre reposição hormonal, que merece um videocast inteiro da Santa Fé. Só, sobre menopausa, mas vamos fazer um só sobre reposição. Os tópicos e aí vai pontuando cada um. É verdade. Mas a questão da saúde emocional, né? Da saúde mental, do que está em torno daquilo ali. Porque há uma mudança grande demais. Grande, né? E aí isso também é super relevante, porque o declínio dos nossos hormônios, né, em especial estrogênio e progesterona, eles vão interferir e influenciar diretamente na liberação dos neurotransmissores serotonina e dopamina, que são os responsáveis por equilibrar o nosso sono,
a parte emocional, né? A psique. Então, assim, eu tô tendo declínio, eu vou piorar meu humor, eu vou piorar meu sono. Então, imagina uma pessoa que não dorme, que tem um sintoma vasomotor, que acorda no meio da noite, suando, de repente frio, então já não dorme bem, né? Já tem baixa de neurotransmissor, já tá com o humor mais deprimido. Não dorme, humor deprimido, se irrita, né? Então, realmente a menopausa vai interferir demais na parte cognitiva, de memória, né? Tem aquelas, a gente chama a névoa mental, então realmente interfere. Eu não posso dizer que é a única causa, que aquela paciente está na menopausa, depressão, tratei a menopausa, acabou a depressão. Não. Tem aquelas pacientes que já vai ter gatilho, tendência, etc., mas que nessa fase tendem a piorar. Então, é outra coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Porque a gente tem peso social, peso cultural, né? E a própria pessoa está se sentindo mal. Então, isso só vai fazendo com que a pessoa se encolha. Como a gente precisa evoluir como humanidade para se entender como humanos, né? Porque, assim, a questão a própria questão do envelhecimento, né? Ela é para todos. E cada um com a sua... com a dor e a delícia, sim, porque envelhecer também tem as suas vantagens, né? Tem, claro. Sobre todos os aspectos. E a gente está envelhecendo, a nossa longevidade aumentou, a nossa expectativa aumentou. Então, a gente vai ter que lidar muito mais com essas questões e de forma madura, honesta, respeitosa, criteriosa, como seres humanos. Aí eu pego a historiazinha do copo. Fala metade. Você vai achar que ele está metade cheio, metade vazio. Então, a menopausa está para ser ressignificada. Por que ela vai ser meu declínio? Eu tenho, teoricamente, a maturidade, eu tenho estabilidade financeira, eu tenho filhos criados, orientados. Por que vai ser pior? Eu vou voltar, teoricamente, à minha fase da minha juventude, que eu vou voltar para mim, para o meu autocuidado. Sim, é uma oportunidade. Então, vamos olhar para o lado da oportunidade. Eu vou me cuidar mais, eu vou voltar a dedicar-me. Porque, em teoria, está todo mais ou menos do jeito. Né? E não vou me fechar. Então, é vaidade que tem que ser aflorada, a sexualidade tem que ser trabalhada, a liberdade sexual, de se explorar, de escolher. Eu só quero o que é bom. Se não for bom, não quero, não preciso disso. Então, é uma fase de prioridades. Você passa a ter prioridades. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. É um novo checklist, gente. Novo checklist. É uma visão diferente. Porque com esse envelhecimento ativo, digamos assim, esse potencial para a vida pós-menopausa, a gente tem que ficar realmente atento a tudo. Eu queria até dicas suas para a gente dividir com os nossos internautas e as nossas internautas de como lidar com isso. Quais são as dicas, além do que você já falou? No sentido de repouso, suplementação. E de tipo, você falou sobre essa nova fase. Sim. Aí você falou sobre a questão da reposição e dos critérios. Existe algo mais que a gente possa fazer do ponto de vista médico que você recomendaria que nós fizéssemos, mulheres? Além de atividade. Sim. Então, acho que atividades que contemplem essa parte emocional, yoga, pilates, eu acho que musculação é sempre válido, a gente tem que trabalhar. Convivência social, né? Convivência social. Uma coisa que vem ajudando muitas mulheres é debates. Hoje as mulheres se expõem, então você pega roda de amigas e ela fala, eu tô na menopausa. Eu sou 50 mais, eu sou... Isso, então as mulheres estão se assumindo. E isso é uma das coisas que é muito positiva. Sim, sem dúvida. Né? Essa discussão, não temer mais essa fase e esse enfrentamento. Eu acho que isso ajuda demais. A suplementação, a alimentação é fundamental. Não tem para onde, para todo mundo na vida. Então, a alimentação nessa fase ela é mais relevante. O que se tira, o que se bota numa alimentação nessa... É a primeira vez. Eu achei muito interessante você falar sobre isso, porque é a primeira vez que falam sobre alimentação importante. Eu brinco com minhas pacientes que é uma fase que se o vento passou com cheiro de comida, você vai engordar. Só o cheiro, paga o nariz que não tem engorda. Mas a gente tem uma queda do metabolismo, a gente tem resistência insulínica. Hoje a gente é bombardeado pela indústria alimentícia a comer o que é rápido, o que é prático. Sim. Né? Então a gente é muito bombardeado de alimentos industrializados, com corante e tal, conservante. Então se a gente puder pensar em comer mais alimento, né? mais saudável possível, mais equilíbrio, isso é melhor. Por quê? Eu vou tender a manter o meu equilíbrio orgânico, né?
diminuir os carboidratos simples. Não estou dizendo que eu não como, não. Eu como. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. Claro, então, de ter o equilíbrio. A gente tá numa Se já era importante antes, particularmente então, eu tô na fase em que os meus neurotransmissores estão em queda, né? Eu quero uma alegria. O que é que vai me dar alegria para muita mulher? Meu doce. Eu vou descontar no doce. Eu nem gostava de doce, agora eu tô louca por doce. Que é isso? Não, é hormonal. Então eu vou buscar uma satisfação. Mas aquele carboidrato simples ali que você está ingerindo, ele vai ficar estocado. Repensar tudo. E aí, então, você me leva. Você me leva para uma área que eu acho que é muito parecida da sua forma de atuação, que é o personalizado, que começa da terapia hormonal personalizada. Aliás, o mundo hoje chora pelo que é personalizado. Personalizado, ele deixou de ser tendência e passou a ser o que faz sentido. Claro que defina o personalizado, em que camadas de personalização, o custo da personalização de tempo, de todo tipo de recurso, não só de tempo, mas financeiro e tudo. Mas vamos falar de terapia hormonal personalizada, por exemplo? O que seria? Como eu falei antes, né? A terapia hormonal é repor nas mínimas doses necessárias para proporcionar equilíbrio orgânico. Mas tem hormônio adaptado a necessidades individuais? Sim. E aí é onde eu tenho que chegar. Eu tenho de mercado, de farmácia de rede, já algumas substâncias que a gente conhece e fala como hormônio bioidêntico, né? Então, outra observação que eu falo para meus pacientes: hormônio bioidêntico, hormônio natural, é natural? Não, ele é sintético. Ele é produzido. Não quer dizer que ele é ruim. A gente está falando de uma substância que tem estrutura molecular semelhante ao que a gente produz. Bioidêntico, isso molecular, tá? Não é coisa natural que eu tirei de uma mulher e botei em outra. Ele é fabricado, mas tem essa estrutura. Então, essa reposição, eu tenho uma pronta já. Existe um padrãozinho pronto na farmácia de rede, mas algumas pacientes eu vou individualizar. Então, eu vou personalizar. Eu vou fazer de acordo com a necessidade dela. Então, eu vou fazer na manipulação. Sim. Então, eu vou manipular a necessidade daquela paciente, né? O que é que ela vai usar de dia, o que é que ela vai usar de noite, o que é que ela não pode usar, as minhas alternativas de acordo com a situação de vida dela. Não, ela pode ter contato, ela não pode ter contato com a pessoa, a gente vai colocar num canto que ela vai se preservar de contaminação cruzada. Então, isso a gente vai individualizar com cada paciente, né? E cada fase. Então, a necessidade de uma mulher no climatério, que ainda produz hormônio, é X. Quando ela entra na menopausa, você tem X. Totalmente diferente. Então, isso também é importante a paciente entender, que ela tem que fazer esse acompanhamento. Porque hoje uma necessidade, lá na frente vai ser outra. Não é uma receita de bolo agora até o fim. E eu tenho que ajustar, eu tenho que chegar no equilíbrio, né? E entender que a nossa via hoje principal de reposição hormonal, né, é pele ou subcutânea, que seriam os implantes, né? Mas ela sofre interferência especial à pele com suor, com contato. A absorção é muito pessoal. Aí eu vou te dar um exemplo, o mesmo perfume, cada mulher vai ter uma fixação. Então, tem mulher que vai responder, tem mulher que não vai responder. E aí eu uso uma outra medicação, eu faço um tratamento diverso, que o meu metabolismo daqueles hormônios vão mudar, então não está respondendo do mesmo jeito, eu vou lá, ajusto. Então, a gente está sempre tentando fazer esse equilíbrio para cada paciente. E é interessante porque também, até a fase reprodutiva da mulher, ela é muito diferente de mulher para mulher. Tem mulher que estão... E também porque tem mulheres que estão tendo filhos com mais idade. Tem mulher com filho com 40. Às vezes, acontece um desserviços, como alguns artistas que engravidaram e disseram, engravidei com 50 anos, natural. Engravidei na menopausa, uau, que milagre. Natural. É um desserviço. Nada de natural. Isso quando aconteceu foi um problema. Foi um problema. Porque precisou se fazer, como foi um desserviço, eu imagino vocês, médicos, foi um a busca por mulheres, de mulheres por essa informação. Algumas em pânico. Meu Deus, eu tenho período de engravidar, socorro, o que é que eu faço? E outras, não quero, não é assim, não foi natural. Não foi, mas ela disse, mas não foi natural. Por baixo a gente sabe. Engravidar na menopausa, o método é totalmente
Sim, diferente, né? Totalmente. E a gente tem que usar as técnicas de reprodução. Técnicas de reprodução. A paciente na menopausa, né, ela não produz. Então, se ela não tiver o óvulo guardado, ela vai usar o óvulo de uma doadora. Outro dia eu entrevistei um médico aqui no Santa Fé Cash e a gente estava conversando, né? Eram 3 pessoas e aí a gente falando que assim, as mulheres elas nascem com a quantidade de óvulos e eles vão envelhecendo. E os homens têm óvulos novos a cada 72 horas. Isso. E aí eles só vão começar a produzir quando eles estão na puberdade, né? Então, essa a gente já nasce... Homem, né? Eles têm 10, 15 anos na nossa frente, né? Quando você estava na barriga da sua mãe, os seus óvulos já estavam na sua barriga. Sim. Então, eles são mais velhos que você. Sim, exatamente. Né? Então, o nosso envelhecimento... Já nasce com aquela criança, aquele embrião sendo gerado e sendo formado. Se for mulher, já nasce com os óvulos e tudo. É muito interessante isso. Aliás, a mulher, eu acho que eu entendo porque você... sabe, se interessou nesse nível, quantas especializações, né? Porque, assim, não para de chegar novidade, muitos avanços, né? Por exemplo, a tecnologia em menopausa. Sim. Quais são as tecnologias aliadas à menopausa hoje? Hoje, cada vez mais, né, tá crescendo. Então, hoje, o que a gente mais escuta falar é a radiofrequência e o laser, né? Então, são tecnologias em que a gente pode fazer vulvar e vaginal, para estímulo do colágeno, né? Então, para aquela flacidez, para estímulo de umidade para as vaginas secas, para tratamento das incontinências urinárias leves. São bem comuns, né? Cada vez mais comuns, né? Então, é um outro artifício que para as mulheres menopausadas que possam ter contraindicação, é muito legal, porque ela não pode repor hormônio, mas eu estou tratando a vagina dela e eu estou trabalhando a confiança dela para a vida sexual. Né, que muitas vezes vai ficar desconfortável com a vagina ressecada. Então, são tecnologias que estão cada vez crescendo. A gente tem muitas, cada vez mais tecnologias focando nessa parte da estética, mas também funcional. Né? Não é só estética, é funcional também. Então, a mulher que tem uma incontinência urinária, que não tem condições cirúrgicas ou não quer fazer a cirurgia, eu posso fazer um tratamento vaginal com radiofrequência, com laser e posso proporcionar uma qualidade de vida. Né? É muito interessante isso, muito interessante. E eu também queria falar sobre essas terapias naturais e complementares, já que a gente entrou nessa fase da entrevista de falar sobre isso, fitoterapia, acupuntura. Ajuda, acupuntura. Porque a gente falou da mudança de dieta, né, dos sintomas, de como lidar com isso. Acupuntura, yoga, né, meditação. Que serve para todo mundo, é bom para todo mundo, mas particularmente nessa fase, as terapias naturais e complementares são bem-vindas, né? Exato. Fitoterápico, a gente tem muita substância que ajuda muito, Simicifuga, Vitex agnus, né? Então, são naturais e que vão ajudar muito no controle, especialmente dos sintomas vasomotores. Existem substâncias que vão estimular os receptores hormonais, a gente tem, não sei nem se eu posso falar o nome das substâncias, mas... Você é quem diz, você é que é a médica. Nós temos o hormona, o tríbulos, então são fitoterápicos que vão se ligar aos receptores hormonais e vão meio que mimetizar. Não são hormônios, não vão ter efeitos negativos, mas pode dar uma sensação de bem-estar, de equilíbrio. E é uma alternativa também interessante para aquelas que não podem e que não querem. Tem pacientes que, por mais que a gente explique tudo, por convicções, por medo, por histórico, etc., familiar, não quero, mas não por isso a gente não vai dar alternativa, a gente tem que dar sempre alternativa para ela poder se sentir bem. As mulheres, na verdade, elas estão buscando muito mais informações do que antes, né? A internet, ela é uma faca de 2 gumes. Eu imagino que as mulheres já chegam lá. Não, se com o Google já era bom de saber tudo, tinha a dor e a delícia, imagina com as inteligências artificiais, com os chatbots, os GPT da vida, né? É muito complicado, mas hoje muita paciente procura assim, não, eu quero planejar a minha... Que incrível isso. Que pessoa evoluída, que consciência, que nível de consciência, que eu acho que é isso que a gente quer despertar em você, internauta, né? E dizer também para os homens, eu deixei essa para o final da nossa entrevista, vocês também têm a andropausa. Não é a menopausa, mas tem a andropausa, tem até um nome específico para vocês. Exatamente. Por que não tem esse estigma,
esse folclore, essa perseguição em torno dos homens quando eles estão nessa fase. É a mesma idade? Não. Eu tô Eles têm hoje uma vantagem, topando demais o meu microfone. É o assunto, gente. Bora botar uns 15 anos que eles têm na nossa frente, né? Eles têm essa vantagem, eles têm... Eu vou falar do hormônio que a gente não citou, a testosterona, que é um hormônio extremamente importante para nós. Tá? Sim. Eu sempre falo para paciente, nós temos, não, mas mulheres. Mulher tem. Só que nós temos 1/10 do que o homem tem. Então, eles têm muito mais testosterona. Então, eles têm 15 anos na frente, muito mais testosterona. Se a menopausa começa ali entre 45, 50, 55, eles vão lá para os 60. É por aí. 70. Aí a gente vai ver no declínio. Então, eles também vão ter declínio, também vão ter flacidez, né? Também vão engordar, também vão ficar de mau humor, também vão ter problema de sexo. Claro, vão ter dificuldade de ereção. Isso é normal, vai acontecer. Gente. A gente está falando assim com essa alegria, gente, mas a gente está falando porque assim, é para todos, viu? Para todos. Tu sabe que recente eu vi um colega falando que foi feito um grupo, um rapaz, fez um grupo, não foi aqui em Teresina, fez um grupo para ele poder falar. Parece aquela história, o meu primo, meu vizinho, né? Para falar sobre os problemas sexuais, que ele se sentia às vezes mal, porque ele se sentia usado, e então a surpresa foi que vários homens entraram nesse grupo. Opa, eu também. E discutiram sobre isso, se sentia usado, de que falhava, que tinha impotência, etc. Coisas que para o homem falar, meu Deus, não pode. Né? Os hormônios que os homens usam são diferentes, né? São naturalmente, porque os homens... Mas eles também usam, também pode ser feita a reposição, tem que fazer reposição, tem que avaliar o que é bom, a dose, tudo isso personalizado. Mas é mínima a quantidade de homem que está ligado nisso, é porque a gente também não fala muito sobre isso, né? Era menos abordado, né? Hoje se fala. Eu tenho muita paciente que os maridos que também precisam de tratamento e cuidado. Então, assim, aquela história, aquele homem é muito rabugentão, sobrando testosterona e tal. Porque ele deve estar péssimo de testosterona, ele deve estar abusado, infeliz, irritado, não dorme, porque não tem nada ali, a pessoa tá... Sim. E ele nem percebe, talvez, e nem procura ajuda, porque pra gente é claro, né? Da menarca até a menopausa. Nós somos doutrinadas aí, todo ano, pediatra e ginecologista. O homem vai na pediatra. A famosa prevenção ginecológica. Acabou, não vai. Se vai morrendo, vai. Se não estiver morrendo, não vai. Muito bom. Doutora Roberta, que maravilhoso que o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé tem médicos do seu nível. Você é parte desse corpo clínico e médico da Santa Fé. E que maravilhoso que a Santa Fé, ela se preocupa, a professora Tânia Sampaio, com todas as fases, né? Desde ali a gravidez, desde as crianças que nascem. A Santa Fé está buscando ser referência em muitas áreas, como em bebês prematuros e tudo, e se preocupar e disponibilizar médicos do seu nível para mulheres que estão na fase da menopausa ou que buscam informações independente da fase. Muito bom. Sim, e mesmo o foco sendo obstetrícia, a gente atende na emergência muito paciente ginecológica, que precisa de uma orientação ginecológica. E que nem sabem, né? Que talvez... que muitas vezes vocês não sabem, quando vão receber atendimento, fica, meu Deus, e tem aqui, sempre teve. Então, também tem essa vantagem lá, a gente está para acompanhar. A menopausa, a especialização da doutora em menopausa é uma delas. É tipo... A dedicação dela, a paixão dela, boa parte da formação, mas ela é ginecologista e obstetra. E com muito amor também. Exatamente, termina que vocês também têm um alcance ali em relação a essas mulheres, né? Sim. É completo, né? É completo, na verdade. Como eu estou falando, a maternidade também vai paciente ginecológico, então vai paciente de síndrome ovário policístico, vai paciente de endometriose, e a gente acolhe todas. Muito interessante, muito interessante. Que bom que você escolheu essa área. Adorei a entrevista. Você volta mais vezes? Com certeza. Volte mais vezes para a gente vai falar, porque deixei de perguntar algo que você, como especialista, considera relevante que Não, eu acho que, o nosso como você internauta... falou, é um tema muito grande, muito complexo. Sim. Então, a gente vai ter que programar módulos. Gente, eu já tô gostando, porque ela vai vir, pode botar assim, todo mês ela vai ter que dar uma passada por aqui de construir, para fazer o episódio 2 sobre menopausa e outros assuntos, né? Que você... Pode. Por exemplo, a gente não falou de ginecologia regenerativa. A gente pincelou, né? Tem muita coisa. A gente só citou que você tem uma formação nessa área, né? E que é também algo absolutamente novo, né? Novo que eu digo
digo assim, não o novo de ontem, novo de 20 anos. Sim, 25 anos, né? Que é novo. É uma coisa que é feita, já tem um pouco de tempo, mas que agora está difundido. Sim, Às vezes até um porque pouco as mulheres exagerado, têm interesse, né, Isso, na ginecologia Exato. regenerativa. A gente vai falar sobre isso num próximo episódio, você pode ter certeza. Muito obrigada, foi ótima entrevista, não foi, gente? Vocês não gostaram? Muito bom, nós vamos trazer a doutora Roberta de novo. Antes de encerrar, só dizer para você, ó, a gente está no Spotify, Santa Fé Cast, no YouTube, Santa Fé, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então, assim, não tem jeito de você não encontrar os nossos videocasts, tá? E dizer para você, claro que você está percebendo que a Santa Fé está passando por uma revolução, né? As suítes foram todas reformadas, agora tem um novo posto, né? O posto 4 com novos apartamentos. Agora tem também a recepção, a fachada. Então, assim, é claro que incomoda, mas gente, é um projeto, não dá para fechar a maternidade e você não ter o seu bebê, não fazer essa cirurgia, não marcar a sua consulta lá com a doutora Roberta, porque está em obra. Não para, gente, porque as crianças não param de nascer. Então, assim, eles estão tentando fazer o mais rápido possível, com o mínimo de incômodo que é possível quando se fala de uma obra, tanto que é uma coisa, depois outra, depois outra. E a professora Tânia Sampaio começou pelos apartamentos, porque as demandas pelos apartamentos realmente as demandas eram enormes, né? Mas, assim, virou um canteiro de obras no sentido de que acho que até o começo do próximo ano, no máximo em janeiro, as obras mais importantes estarão concluídas. Eu tenho certeza que você está acompanhando. Se você não está acompanhando, dá uma passada lá, só para você dar uma olhada de como está ficando, né, doutora Roberta? É importante fazer essas obras. Está ficando muito bom, né? Vai ficar muito bom. É muito bom, conforto, né? Outra coisa, as vidas novas chegando e tudo novo, tudo bacana, muito legal. Obrigada pela entrevista, volte mais vezes, tá bom? Muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, é claro que a gente se vê por aqui, por aí, digitalmente, presencialmente. O importante é a gente estar falando sobre esses assuntos tão importantes que orbitam em torno de saúde, que são, sim, o que há de mais importante na nossa vida. Então, até a próxima. Tchau. Foi bom?